Seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E hoje nós vamos para o segundo episódio do quadro Trocando Ideias, que é o nosso quadro sobre debates e discussões. Os convidados de hoje são o contramestre Chiclete e o contramestre Sertão. E hoje nós vamos discutir sobre projetos sociais de capoeira aqui no estado do Ceará. Mas qual a discussão, né? Muitas vezes nós reconhecemos as vantagens e desvantagens da nossa posição no mapa, pois o Chiclete está aqui na capital, né, com um projeto social, enquanto o Sertão ele está lá mais para o interior, que é a região ali de São Gonçalo. E é importante dizer que eles vão partir das suas próprias vivências, das suas próprias percepções e trazer os pontos positivos e negativos que eles têm vivenciado na realidade deles. Bom, sejam bem-vindos os dois, né? Sertão e Chiclete. Obrigado por terem aceitado o convite. E agora, vou querer ouvir um pouco mais, né, sobre vocês. Chiclete, tá tudo bem por aí? Oi, gente, tudo bem? Graças a Deus está tudo ótimo por aqui, muita correria, muitos eventos, né? Muito trabalho, muitas aulas. A gente está por aqui trabalhando positivamente, graças a Deus. É verdade, eu tenho acompanhado muitos eventos, troca de corda, campeonato, coisa bonita de ver. E Sertão, tudo jóia por aí também? Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia aqui no interior de São Gonçalo do Amarante, tudo tranquilo. É aquela correria da normalidade do capoeirista, né? Se virando nos 30 entre trabalho e projeto, entre aluno e família, mas a gente vai conseguindo levar sim. Verdade, a correria acho que está presente aí na vida dos capoeiristas. Não conheço nenhum que não esteja na correria. Mas vamos lá. Queria saber do Sertão, né? Se ele poderia se apresentar e falar um pouco também sobre o trabalho que ele tem realizado. Pronto, eu me chamo Wagner Nogueira, sou natural de São Luís do Curu, cidade vizinha aqui ao município de onde eu moro hoje, que é São Gonçalo do Amarante. Eu pratico capoeira desde 99, julho de 99, venho praticando capoeira. Tenho um trabalho social aqui com o pessoal da região, aqui com a garotada da região, ministrando aula desde 2012. E a gente vem levando esse trabalho, como eu te falei, desde 2012 até hoje. Me formei contramestre há 2 anos, sou um contramestre bem novinho ainda, como diz o ditado, cheirando a leite. Mas estou aqui na caminhada, devagarzinho, como a gente pode fazer, vendo as possibilidades, enfrentando as dificuldades, mas a gente está conseguindo êxito, né? Cada dia. Obrigada, Sertão. Agora, Chiclete, você pode falar um pouco sobre você e sobre o seu trabalho? Com certeza. Eu me chamo Mardônio Alves de Souza, né? Sou conhecido na capoeira aí como Chiclete. Formei contramestre recentemente, né? Depois de 11 anos de graduação de professor e contribuição para a capoeira, para o crescimento da capoeira, tanto aqui dentro do estado como fora, né? Já morei uma temporada fora do país também. E comecei capoeira no dia 9 de janeiro de 1997. Na época, o grupo era... Não tinha grupo, na verdade. A gente tinha uma brincadeira na escola que era o Gela, né? Os meninos batiam o intervalo, ia para o pátio da escola, a galera que era capoeirista ia fazer um movimento e ia se desafiar para quem conseguiria fazer a sequência. Eu sou dessa época e aí eu comecei a introduzir na capoeira aos poucos, mas ingressar dentro de uma escola de capoeira mesmo, assim, eu acho que no ano seguinte, eu acho que em 98 mesmo, eu comecei a ingressar dentro de um grupo de capoeira com o Hermenegildo, que era aluno do mestre Marrom, né? A gente começou a treinar, eu, os meus primos, os amigos do bairro, e de lá para cá vem buscando sempre melhorias. Hoje tem um trabalho bem extenso, graças a Deus, Paracuru, Capistrano, né? Tem aqui Fortaleza, tem uma galera bem extensa aí com o trabalho, Calcaia, né? E estamos aí. Eu queria saber sobre o trabalho aí do Chiclete. É muito interessante ver que o projeto dele está se expandindo, né, em outros espaços, né, inclusive em outros pontos do mapa, né, não apenas na capital. Mas eu queria que ele falasse para a gente como foi que começou esse projeto. Bom, o meu projeto, ele, na verdade, eu comecei a dar aula no ano de 2006,
na Barra do Ceará. Tinha um trabalho bem extenso lá. Eram 102 alunos e esse trabalho começou por livre e espontânea pressão. Como o meu antigo mestre, ele era mais ausente do que presente, me via na obrigação de buscar conhecimento e dar continuidade para que eu não parasse a capoeira. E para que eu não ficasse treinando só, eu tive que me submeter a ficar responsável por uma equipe para ter pelo menos o companheirismo de alguém na hora que eu fosse dar aula, eu treinar também. E aí veio a ideia de lançar um projeto com o nome Bambas da Capoeira, né, que na época as músicas falavam muito dos bambas, que eram os bons da capoeira, e eu queria sempre estar entre os melhores. Eu nunca quis ser melhor do que ninguém, mas eu queria estar entre os melhores para saber como estava o meu andamento de crescimento e desenvolvimento com o trabalho da capoeira. E com o passar dos anos, essa ideia, né, de ter um projeto, ela saiu da ideia e virou um rascunho, que é quando eu fui para o papel e fui para escrever o projeto. E ano passado eu tive que patenteá-lo. Eu fui patentear o meu projeto. Esse projeto ele se iniciou em 2006, mas eu tive aí a transição de país, né? Que eu saí daqui, fui para Marseille, morei na França. Depois retornei e comecei o trabalho todo de novo. Mas começamos mais ou menos com 8 alunos aproximadamente. Aí o trabalho sempre oscila, né? Ele aumenta, ele diminui a quantidade de alunos. E desta vez o trabalho ele se firmou de uma forma que não oscilou mais para negativamente, né? Ele está positivo, está sempre chegando pessoas novas e o nosso público-alvo hoje, a gente trabalha com crianças, jovens e adultos e eu trabalho com a melhor idade também, né? Então a gente trabalha com todo tipo de público. E naturalmente a capoeira me deu uma missão de trabalhar com pessoas que têm TDAH, autismo, né? E pessoal que tem artrose, artrite, então requer uma atenção maior, uma qualificação maior e um cuidado maior. E eu estou gostando demais de trabalhar com esse público, né? Um público novo na atualidade, até porque antes não existia o diagnóstico, né? De autismo, TDAH. E agora já é bem mais ampla essa ideia e eu estou gostando de trabalhar com esse público porque a gente se sente mais familiarizado com o público que a capoeira, né, acaba impondo para a gente estar se inovando e se adaptando a cada oportunidade. Interessante, Clash. A gente tem episódios aqui também sobre o trabalho, né, com pessoas que tenham alguma deficiência, né? Então, a gente tem episódios que falam sobre pessoas autistas na capoeira. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no episódio. Inclusive, vai sair um outro episódio também, que é um episódio desse mesmo quadro, que é o quadro Trocando Ideias, né? Mas, enfim, achei muito interessante sobre o seu trabalho, né, que já teve públicos maiores, públicos menores e variados, né? E agora eu queria saber do Sertão, como é que funciona o trabalho dele, como é que funciona o projeto dele. Meu trabalho, como eu falei agora há pouco, projeto com ministrando aula, ele se iniciou em 2012. Até 2012 eu não dava aula, só praticava. Eu morei um tempo em Caucaia. Nessa época eu trabalhava, mas só praticava capoeira, não tinha interesse em dar aula. Então eu retornei a morar no interior, na cidade onde eu nasci. E lá existia um grupo de capoeira. Já existia um grupo de capoeira na época e eu não me sentia interessado em dar aula. Não, meu negócio era treinar. Meu negócio era ficar bom de capoeira, não ter esse compromisso com questão de aula. Mas assim, o tipo de capoeira que existia no município naquela época, ele não agradava a todo mundo. Porque quando a gente começou a treinar capoeira, como eu falei em 99, houve a apresentação da capoeira no município, a capoeira se apresentou de outra forma, entendeu? A capoeira se apresentou de uma forma mais explosiva, uma forma, digamos assim, para quem conhece capoeira, se apresentou numa forma mais de luta mesmo. O pessoal do interior adorava isso na época. E assim, houve o passar dos anos, e quando se iniciou capoeira lá novamente, nesse tempo eu morava em Caucaia, se iniciou em outra forma, em outra modalidade. Já era um grupo de capoeira Angola, uma coisa bem mais tradicional, uma coisa bem mais folclórica, digamos assim. Trabalhava bastante apresentação em rua, esse tipo de coisa, então não tinha como ser aquela coisa mais voltada para a luta. Só que existia uma parte dos alunos que tinham falta daquilo, existia aquela saudade de treinar aquela capoeira, né?
de luta. E eu nunca saí desse formato. Então, quando eu retornei para a cidade, muita gente me procurou para levantar um trabalho. Fui pressionado mesmo pelos próprios alunos que queriam treinar comigo. Esse cara, eu não gosto da aula, não sei dar aula, sinceramente, eu não sei dar aula, nunca dei aula. Não, a gente vai começar junto, então vamos aceitar o desafio. Houve que meio que um comprometimento em iniciar esse trabalho da minha parte e da parte dos alunos. Eu disse, tá bom, vou começar, a gente vai começar a trabalhar, desde que a gente tenha um compromisso. Eu sempre fui um cara muito voltado com compromisso, entendeu? Eu não abandono, se eu fechar uma palavra, eu vou nela, não fico faltando. Então a gente começou esse trabalho. Comecei esse trabalho lá em São Luís do Curu, na época, eu acho que em torno de uns 50 alunos em trabalho. Fomos levando esse trabalho adiante durante uns anos lá desde o município. Eu morava dentro do município mesmo, no centro. Um trabalho bem bacana, tinha altos e baixos, aquelas dificuldades de sempre, né? Como todo mundo sabe que a capoeira encontra dificuldades em vários aspectos. Mas a gente conseguiu levar o trabalho adiante. Com o passar dos anos, eu vim morar em São Gonçalo do Amarante. Comecei a trabalhar em São Gonçalo do Amarante, morar no interior de São Gonçalo do Amarante, que é onde eu estou residindo hoje. E o trabalho do Curu, ele migrou aqui para o interior. Né? Ficou alguns alunos do Curu e boa parte aqui do interior. Tinha gente que saía do interior de São Gonçalo para ir treinar comigo em São Luís do Curu. Então já vim morar perto da maioria dos alunos. E a gente deu seguimento no trabalho. Como o Contramestre Chiclete acabou de falar, todo trabalho em capoeira ele oscila. Houve uma época, em 2019, a gente estava com um projeto bem grande, em torno de uns 130 alunos. Aí veio a época da pandemia, né? A época da pandemia, ela quebrou muito grupo grande. Ela mostrou realmente quem tinha compromisso com a capoeira. A capoeira existia uma fase antes da pandemia e depois da pandemia, digamos assim. Mas o trabalho sempre acontecendo eventos, bons eventos, cada um melhor do que o outro. Hoje a gente está com um trabalho aqui, eu digo a gente porque eu já tenho alunos dando aula. São Luís do Curu não me pertence mais, né, na questão de dar aula, só dou supervisão. Já são meus alunos que dão aula. Tem um aluno lá com um cara bastante responsável, um cara muito bom, instrutor, né, o Matheus, conhecido como Pé de Chumbo. E eu tô só voltado aqui em São Gonçalo do Amarante. O meu trabalho aqui de São Gonçalo do Amarante ele é um pouco mais modesto. A equipe não tá grande por conta do meu trabalho fora da capoeira, né? Tem um trabalho fora da capoeira que é o meu meio de vida, digamos assim, a minha maneira de sobreviver, trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Então eu tive que reduzir meu projeto com a capoeira para poder trabalhar fora. Por conta a gente não conseguir sobreviver da capoeira aqui na região do sertão, eu acho que muito canto passa por essa dificuldade. Então hoje a gente está com um trabalho aqui, né, apenas onde eu resido, tenho meus alunos, e esse trabalho são os do Curu. Dentro do grupo, né, o grupo é um grupo novo, é uma ideia nova, a gente se obrigou praticamente a criação desse grupo, digamos assim, a criação de um, por conta de tantas tentativas de filiações, tentou muito, por muitas vezes se filiar a grupos, mas sempre tinha aquela questão dos problemas, as questões que apareciam pelo fato da gente ser de interior, né? A maioria dos grupos bons, grandes grupos, sai da capital, e sempre aparecia uma dificuldade, sempre aparecia um porquê, um problema, sempre, a maioria das vezes relacionado a custo. Falei, meu trabalho ele é social, ele é voluntário, tanto o meu como do meu aluno. Então ele exige um custo muito alto da gente, uma despesa muito grande para a gente manter um padrão de grupo de primeira linha, digamos assim. Você tem as obrigações, os compromissos com o grupo. Você não pode deixar de estar ali fechando, fazendo o que tem que ser feito. Então a gente se reuniu, decidiu que era a hora da gente começar um trabalho nosso, modesto, mas nosso, dentro da nossa realidade, da nossa regra. É um trabalho que está apenas aí com 2, 3 meses de cara nova, né, que a gente se obrigou realmente a levantar por conta disso, entendeu? Ele exigia muito da nossa parte do grupo estar ali fazendo aquele fechamento com o restante dos grupos de fora, e era uma coisa praticamente impossível para a gente, pelo fato desse trabalho ser voluntário, a gente não ia conseguir suportar, né? O que acontece aqui, tanto eu como os meus alunos, a maioria deles tiram do próprio bolso para dar o fardamento de outro aluno, né? Deixa de comprar uma coisa para dar o fardamento de um aluno. Então não tem como a gente conseguir caminhar junto de um grupo grande por conta disso. Mas o importante é que o trabalho vem sendo feito, a gente não deixou de trabalhar de forma nenhuma com a capoeira. Modéstia à parte, eu me sinto capacitado para levar adiante esse trabalho, pela experiência, o tempo de capoeira que eu tenho, os amigos que eu tenho, as pessoas que estão ali para somar, realmente para ajudar. Dificuldade a gente sempre vai encontrar, né? Dependente da bandeira, sempre vai estar encontrando.
encontrando, mas a gente continua. E é isso, a ideia é essa. Dificuldades, acho que a gente tem várias, né? Quem é do interior, não só do interior. Capital, com certeza tem suas dificuldades. Acredito eu que seja diferente. A dificuldade da capital, a dificuldade do interior. Com relação à capoeira, ela tem pontos diferentes. A gente aqui no interior, a gente conta uma dificuldade de apoio muito grande com relação a patrocínio, esse tipo de coisa, porque não tem, não existe patrocinadores interior. Patrocinadores de um projeto, de uma coisa. O que a gente tem aqui, às vezes, é uma ONG, as prefeituras, algumas, quando querem, dependente de época, dependente de cara, de amizade política, é assim que a gente funciona. Então o trabalho se torna dificultoso por conta disso. Acredito eu que tem essas dificuldades também, mas tem mais rotas de fuga, digamos assim. No interior, o que é que acontece? Se você tiver a sorte, uma amizade política para ter um trabalho centrado dentro da prefeitura, você vai para frente. Você passa de 4 anos com um trabalho bombando. Mas nos 4 anos seguintes, dependente do, digamos assim, do prefeito que ganhar, você quebra. E você não vai mais ter esse apoio. É uma questão bem cara política mesmo, sabe? Então fica muito difícil. Fica muito difícil. Projetos sociais na região do sertão, eles encontram várias dificuldades. O pessoal também costuma achar que capoeira só tem um mês. Eles esquecem que a capoeira é um trabalho constante. Quem começa não para, entendeu? Acham que a capoeira só é um mês por ano, aquela época da consciência negra e pronto. Então a gente encontra várias dificuldades como essa. Para fazer um trabalho particular, vamos lá ao ponto, fazer um trabalho particular. Ah, sertão, por que você não faz uma academia, cobra dos seus alunos, faz um trabalho particular? No interior não é viável, não é viável. Muita gente pode discordar, mas muita gente vai concordar também. Porque assim, a maioria das crianças, alunos do interior, eles dependem de pai e mãe. Eles dependem para ir para a aula, eles dependem de comprar um fardamento, eles dependem de pai e mãe para tudo. A rotina da criança, do adolescente do interior, ela ainda é um pouco mais fechada do que a rotina do adolescente da capital. Ele não tem aquela renda própria. Às vezes o adolescente da capital ele dá um jeito ele de se ver, ele faz um serviço e ele ganha um dinheiro. No interior não acontece isso, não tem. Então não tem como eu fazer uma academia particular, cobrar dos meus alunos para manter um padrão, né, de academia de linha de capital. Não existe isso. Às vezes o pai não tem como ajudar, às vezes o pai não quer ajudar. Acontece tudo isso aí, entendeu? Então não tem realmente como você fazer um trabalho dessa forma. Ah, mas se você tem uma academia, vai fazer um festival, um evento, uma coisa. Cara, uma vez por ano, você fazer um festival, um evento, uma coisa no interior, não é fácil. Você gasta muito, mais do que lucra. Porque é o que acontece? Você faz aquela festa voltada para os seus alunos, para os capoeiristas, pessoal da região e tudo. Aí vem a principal diferença entre capital e região, que eu acho. Eu moro em São Gonçalo do Amarante. É a cidade mais próxima aqui do centro de São Gonçalo, que eu conheço, acho que Paracuru. Acredito eu que daí quase em torno de uns 25 a 30 quilômetros. Então tem essa questão de deslocamento. O pessoal só vem no teu evento se tiver um transporte próprio. Às vezes pegar ônibus coletivo é muito difícil, muito complicado de um município para outro. Os caras enfrentam dificuldade. Então por eles não se sentem motivados a vir para o teu evento. Por mais que o evento seja bom. Com relação à capital, às vezes o cara mora num bairro bem citado, ao redor dele tem vários bairros, vários capoeiristas, vários grupos. Ele faz um evento, a galera vai ali, vai vadiar, vai se comunicar, vai rever os amigos, vai participar de uma festa, vai conhecer um mestre diferente. E não tem a principal dor de cabeça, que é o transporte, a viagem. É muito cansativo você viajar de um município para outro para participar de um evento. Às vezes lá não tem uma recepção assim bacana, não tem um canto para dormir, não tem um canto, um alojamento bacana. Então o cara não se sente motivado aí. Então essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui. Não tem como fazer certos tipos de momentos, de eventos, contando que vai vir aquela legião de capoeiristas. Mas os caras não tenham vontade. Mas a questão realmente é a distância, é o fato dos municípios serem longe uns dos outros. Aqui, quando a gente quer se encontrar, os amigos aqui, eu tenho que sair de São Gonçalo e ir a Paracuru, de um município para outro. Sair de São Gonçalo e ir a Paraipaba, sair de São Gonçalo e ir a Itapajé, como eu conheci o contra-mestre Crash lá. Você vê que é uma distância grande, entendeu? Eu quero participar de um bom evento, uma coisa para mim ir para a capital, é quase 100 quilômetros de distância. Então é coisas que realmente põem dificuldade no nosso trabalho, entendeu? O trabalho ele se torna difícil por conta disso. Entre outros fatores que se a gente for conversando, a gente vai lembrando, vai apontando. É o que acontece muito aqui na nossa região, entendeu? Entendi, Sertão. Agora eu queria saber do Chiclete, né? Se ele se identifica aí com alguns problemas de dificuldades, ou se ele enfrenta outros problemas na capital.
Eu converso muito sobre projetos e gosto de ouvir também os colegas de trabalho. Quando eu falo do trabalho com a capoeira, né? Não só os integrantes do grupo da instituição onde eu faço parte. É sempre colocado em pauta a questão da dificuldade, da falta de apoio, da falta de patrocínio, e a gente tem que se submeter à política e tal. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vai sempre estar passando por isso se nós permitirmos. A diferença, o meu ponto de vista da diferença da capital para o interior é que aqui na capital a concorrência ela é extrema. Se qualquer esquina você vira tem um grupo de capoeira. Aí entra a fala do Contramestre Sertão, onde se torna mais viável ele ir para o teu evento. Porém, Contramestre, se torna mais difícil de investir no evento, entendeu? A gente faz uma festa para os alunos da gente, para a comunidade que a gente desenvolve no trabalho e faz todo o investimento. Só que a gente espera que os colegas venham investindo. Muitos vão de corpo presente, mas o investimento para acrescentar e você organiza um evento melhor e maior, o investimento ele é um pouco mais difícil. Isso é culpa de quem? Nossa mesmo. Infelizmente a gente carrega um tabu dos antepassados de que se ter um trabalho de capoeira era ter um espaço amplo aonde a gente iria encher de aluno e ia ensinar o que é fundamento de toque, fundamento de jogo, o que é angola, o que é regional, quem foi mestre bimba, quem foi mestre pastinha e assim sucessivamente. Passar conteúdo de aula. Porém, a gente acabou vivenciando a questão de como é que eu vou preencher um edital, como é que eu vou, que palavras utilizar dentro de um projeto, como é que eu vou fazer um projeto, como é que eu vou solicitar um apoio a uma instituição privada, que são os empresários, ou uma instituição pública, que são os órgãos públicos, que é a Secult, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação. Por que que fulano consegue e eu não consigo? Eu tive esse tipo de pensamento até começar a entender que existe uma verba. Por exemplo, agora, Paulo Gustavo, ela só veio 3 bilhões 862 milhões, que já é nosso, é da cultura. E aí, como é que eu vou fazer para tirar esse dinheiro? A gente nunca teve esse tipo de aula, a gente nunca teve esse tipo de conteúdo, para que a gente soubesse como captar esse recurso e a gente investir nos nossos eventos. Né? E acaba dificultando tanto para o interior como para a capital. A dificuldade que eu enfrento hoje, né, que eu posso dizer assim, é só a questão de estudar mais para captar mais recursos, né, para poder trabalhar melhor com a capoeira. Eu vejo assim dessa forma, que não é fácil. Todo projeto que se inicia, seja karatê, capoeira, futebol, não importa qual seja o projeto, tudo que se começa é difícil no começo. Todo começo ele é difícil, né? Mas quando você busca se qualificar, saber aonde ir, como se apresentar, muitas vezes a gente se frustra, se decepciona com os nãos. Mas quem está determinado a alcançar um objetivo, o não ele já tem garantido, ele tem que correr atrás do sim, né? Aqui hoje no meu projeto, eu tenho CNPJ no meu projeto e eu capto recursos através do meu CNPJ. Eu não preciso ter CNPJ, por exemplo. Dona, Chiclete, eu não tenho CNPJ, eu consigo captar recursos? Consegue, como pessoa física, como uma pessoa jurídica também, só que como pessoa jurídica o valor é bem maior, entendeu? Agora o que é que você tem que fazer após a aprovação, após ser contemplado? Só tem que prestar conta, né? Tudo bem direitinho para poder a Receita Federal não cancelar o teu CNPJ, entendeu? Então a dificuldade que eu encontro só é essa mesmo. E a outra dificuldade que eu vejo, que foi até comentada em uma roda de um amigo meu, que estive visitando lá esses dias, e foi falado que existe uma desvalorização grande com os mestres do estado do Ceará, que pessoas preferem investir no pessoal de fora do que investir nos mestres daqui, né? Concordo em partes e discordo em outras. Tem pessoas que a gente soma, a gente leva aluno, a gente paga o evento, a gente participa. Todo evento que eu vou, eu trabalho dando o meu melhor. Porque é quando eu toco, eu canto, eu jogo, eu organizo a roda, desculpa. Então, de certa forma, eu trabalho. E eu somo da melhor forma possível que eu consiga somar. E quando a gente espera o retorno, apesar de ser a capital, apesar de ter inúmeras escolas de capoeira na capital, a gente espera o retorno e a gente não tem.
São poucos que dão retorno a gente. E isso acaba fazendo com que a gente pense da seguinte forma: pô, eu vou no cara, eu levo aluno, eu invisto e tal, eu tô lá e eu faço meu evento, o cara não manda um aluno para representar ele. E nem ele vem. É por isso que as pessoas estão buscando outras pessoas de fora, porque existe a moeda de troca. Eu faço investimento trazendo essa pessoa para dentro do meu evento, né? Pagando, logicamente, porque o capoeirista tem que valorizar o companheiro de trabalho, independentemente das condições, né? Mas valorizar dentro das condições que também, né, cabe a cada um, para que eu tenha a oportunidade de ele me levar lá também investindo em mim. Isso começa a valorizar a partir daí. Hoje eu trabalho muito mais com amplitude, transparência e positivamente com o pessoal menos graduado, né, que é monitor, é instrutor, é professor, do que diretamente com os mestres, entendeu? Mestres mesmo que eu posso contar, que sempre que eu precisar vão estar juntos, são poucos, eu conto nos dedos. Mestre aqui que se eu postar o cartaz, o cara tá lá, sem nem eu convidar, mas o cara vem somando e vem multiplicando. Então, de uma certa forma, é uma dificuldade, né? Então, a moeda de troca, ela sendo valorizada corretamente, a capoeira tem mais a ganhar. Não é só o capitalismo, né? Não é só o dinheiro. O conhecimento ele é mais valioso do que o valor. Mas de que vale eu passar todo o meu conhecimento a um colega e quando eu esperar o conhecimento dele para a gente compartilhar, eu não tenho o retorno dele? Então isso acaba sendo uma dificuldade também. Assim, a gente nota, né, contra-mestre Foca, a gente nota que as dificuldades elas vão existir em qualquer que seja o ambiente, né? Capital, interior, sempre tem. A gente nota algumas diferenças, mas gira em torno da mesma coisa, né? Vamos ver se eu lembro do que o senhor comentou aí. Aqui pra gente no interior, existem umas facilidades, assim, no papel, que na prática não existe. No caso que o senhor falou é a respeito das leis que estão aí para apoiar, que realmente é um direito nosso, um direito da cultura. No interior, esse tipo de lei, esse tipo de coisa, digamos assim, ele é manipulado assim por pessoas que tenham acesso, né? Essa lei Paulo Gustavo, essa lei Paulo Gustavo ela existe, ela é para todo o território nacional. A gente é ciente disso, o capoeirista é ciente disso. Só que assim, no interior acontece muito aquele por cara, você vai concorrer, exatamente, onde tá, você vai concorrer, se inscreve de tal, perde o apoio, perde o benefício por conta de motivos que praticamente não eram para existir. Eu mesmo já fui vítima disso aqui, não foi só uma nem duas vezes não. Você concorre, o cara faz isso, faz aquilo, trabalha com a gente assim, assim, não, beleza, deixa aí, entendeu? Eu mesmo já fui vítima disso. Eu me inscrevi no edital para cultura, com um trabalho de cultura que não é novo, é um trabalho antigo, e não ser aprovado porque na época eu fazia parte do quadro de funcionários da prefeitura. Isso aí era requisito para ser reprovado e tal. Aí eu fui reclamar quem eu podia reclamar. Esse cara agora me tira a dúvida, me faz entender. Eu sou funcionário de uma empresa terceirizada, presto serviço para a prefeitura lança o edital, eu faço inscrição, tudo normal, tudo dentro, mas não entro porque sou funcionário da empresa terceirizada. E o que é para fazer? Eu vou ficar desempregado até aparecer um edital de ano em ano para tentar conseguir um benefício para o grupo. E depois, o quê? Então, a primeira coisa que acontece é isso. Essa questão que o senhor falou mesmo aí do apoio do capoeirista, essa questão dessa moeda de troca, realmente é o correto. Já para a gente aqui no interior, digamos assim, existe, mas como eu faço na distância, ela já faz reduzir esse quadro, né? Não é fácil. Eu tenho um projeto aqui com os alunos aqui adolescentes, lá em São Luís do Curu, o meu aluno tem um projeto lá que eu acho que está em torno de umas 40 crianças, 35 a 40 crianças aí entre 5 anos, 13 anos, por aí. Então a gente não tem um transporte próprio que dê para levar esse pessoal. Não é fácil conseguir um transporte dos apoiadores, digamos assim, do pessoal que diz que apoia. Não é fácil, aparece mais não do que sim. Aí não tem como eu pegar essa tropa de alunos e levar para academia de um colega, de uma pessoa de outro município, né, para estar ali somando. A gente geralmente quando vai é um, dois de transporte próprio e tenta fazer o nosso melhor, que é o correto. Como o senhor falou aí, é chegar somando mesmo, chegar dando seu melhor, tocando, fazendo o bom da capoeira, que a capoeira ela dá essa possibilidade. Mas já para levar todo mundo não tem como, né? Então a gente encontra essa barreira. E outra coisa que o senhor também citou, que é bem nítido, né? Infelizmente acontece, não era para acontecer, que é o próprio capoeirista não valorizar a capoeira. Por que é que eu digo assim? Acho que já
deve ter acontecido isso com o senhor. Com certeza aconteceu. Comigo aconteceu. Imagine com o senhor aí na capital, que os eventos são maiores, tem mais gente para participar, né? E o que acontece? Tu faz o evento, tu traz um mestre, o mestre cobra o cachê, passagem, alimentação, hospedagem. Tu coloca uma taxa de participação no teu evento. Afinal de contas, o cara, em vez de pagar uma viagem para ir para outro estado, ele vai pagar apenas uma entrada para o teu evento, para conhecer um mestre que ele queria conhecer. Vou citar eu mesmo como exemplo. No ano passado, eu trouxe o mestre Cal de Brasília para o meu evento. Coloquei uma taxa. Muitos capoeiristas do estado do Ceará não conhecem o mestre Cal pessoalmente. Viu a possibilidade de conhecer o mestre Cal. Lá, certo, eu vou para o teu evento. Eu disse, massa, top. Meu primeiro evento como contramestre. Foi maravilhoso. Mas aconteceu muito o quê? O capoeirista, ele chega, certão, cara, eu não tenho dinheiro não. E aí? Você entra aí, vai participar do evento. Entendeu? Aí não é aluno não, viu, contramestre? Não é aluno não. É instrutor, é professor, é contramestre. Mestre eu não digo nada porque mestre não cobra em evento. Não sei se todo mundo segue essa regra, mas mestre não paga nada. Entendeu? Mas está acontecendo a desvalorização da capoeira pelo capoeirista. Porque se eu vou no evento do contramestre e ele lança um cartaz com uma taxa de participação para ajudar a custear o evento, passagem, tudo, de um evento que eu quero participar, e eu como representante da capoeira, um educador, um cara que tem projeto há anos, tenta educar os seus alunos, aí chego na porta do cara, dá para pagar, e eu vou e nego. Então não estou valorizando o trabalho que o cara está tendo, não estou valorizando o evento, não estou valorizando o mestre que ele trouxe, não estou valorizando ele, entendeu? Estou sendo desleal com os companheiros que vão e paga direitinho, faz todo o procedimento direitinho. É desleal. É desleal. Geralmente o cara, quando ele faz isso, ele chega na tua academia assim, ele faz um evento, ele não aceita ninguém na academia dele assim. É o que acontece muito. Isso entre outras coisas que a gente, como eu vinha falando, se a gente for começar a conversar e falar e ver, a gente vai o dia todo aqui apontando, o contramestre aponta aí, eu aponto aqui, ele aponta aí, eu aponto aqui. E assim a gente vai indo. Bom, Chiclete, pode ficar à vontade para comentar a fala do Sertão. É interessante na fala do contramestre a questão de as pessoas graduadas em si, né? É o que mais acontece porque é comum. Que, embora tendo trabalho ou não, se já está graduado, é porque já teve algumas experiências em eventos, já participou de alguma atividade relacionada à capoeira, e o cara ainda vê que tem uma taxa cobrada para participar do evento, e mesmo assim alguns vêm com uma conversinha de que tem um desconto aí, tem como eu ir para o teu evento sem pagar, e aí a desvalorização ela é constante. Só que a gente tem que colocar o pé na parede e a gente tem que ser chato mesmo. Meu irmão, se tu não tá valorizando a capoeira, se você não tá valorizando o meu esforço e o meu trabalho, então tenho amizade com você, mas negócios à parte. Porque você tem todo o investimento para fazer uma festa linda para sua comunidade, para mostrar o seu potencial, mostrar a qualidade do trabalho que você tem. E o cara que é para te valorizar, que é para dizer que vai chegar junto, que vai somar contigo, é o primeiro a desvalorizar o teu trabalho quando ele pede desconto. E desvaloriza mais ainda quando ele chega dizendo que eu quero ir para o teu evento, mas eu não quero pagar porque eu não tenho dinheiro. Eu acho isso uma desvalorização muito grande, né? E essa questão de trazer alguém de fora, eu particularmente, eu raramente trouxe alguém de fora. Eu trabalhei sempre com o pessoal daqui. Aqui até hoje eu espero o retorno, que eu não tive ainda. Então isso me leva a investir em pessoas de fora, porque, só para você ter ideia, eu passo mais tempo fora do estado do Ceará, em eventos de outros grupos, de outras escolas, do que, e detalhe, eu vou para fora sendo valorizado. Eu passo mais tempo externo do que interno, e aqui a valorização ela é mínima. A gente não sustenta projeto com tapinha nas costas e aplausos e você é o cara. Todo projeto ele tem no meu aqui, por exemplo, aqui tem uma criança que às vezes tem um almoço e não tem a janta. E aí não tem como comprar uniforme. A gente vai se ajeitando, vai se ajudando, aí compra o uniforme de uma criança, né? E às vezes vai, monta uma cesta básica, ajuda ali uma família. E a gente trabalha nesse contexto, nos bastidores, onde a galera só vê o projeto pronto. O projeto tá lindo, contramestre, parabéns, cara, você é demais. Só que ninguém sustenta projeto com tapinha nas costas e aplausos, né? A gente precisa sim fazer um investimento para que a gente tenha um retorno e para que esse projeto sempre tenha a continuidade.
Bom, acho que agora a gente pode ir para o próximo bloco, que é o bloco 3, em que a gente vai falar sobre o espaço físico, sobre como é o espaço físico em que vocês dão aula, quais são os recursos que vocês têm acesso, como é que isso se organiza. Isso, recursos, vocês podem identificar aí no trabalho de vocês, né? Então, se vocês têm acesso a data show, se tem rampas de acesso no local onde vocês dão aula, como é o piso, enfim. Fiquem à vontade para comentar sobre os espaços físicos que vocês dão aula. E o Chiclete pode começar dessa vez. Pronto, vamos lá. Eu ministro aula aqui em Fortaleza, eu tenho 3 núcleos, né? Eu ministro aula aqui na área do Siqueira, do Bom Jardim e do Canidezinho, né? No Bom Jardim, eu dou aula dentro de uma escola municipal, que é a Escola Municipal Santos Dumont. Lá eu tenho acesso a data show, tenho o som, né? O piso lá é na cerâmica, é coberto. É escola pública, né? Onde a maioria dos capoeiristas começam na escola pública, que é dando aula através de projetos como hoje não é mais, né? O Mais Educação. Por mudanças de gestão, ficou o projeto Aprender Mais. Eu tenho acesso ao recurso do Aprender Mais. O outro, que lá é segunda, terça e quinta, de 5 às 6 da tarde. Nas terças e quintas, de 7 às 9 da noite, eu dou aula no CT Arena PSV. O CT Arena PSV é uma instituição privada, é uma arena particular que a galera aluga para jogar futsal, né, que é um tipo de futebol com 7 jogadores. E lá do lado tem um espaço amplo, que é no tijolo de monobloco, que é esse tijolo de praça, né? A gente vê muito em praças. E lá o piso ele não é tão bacana, não era tão adequado quando eu comecei. E lá eu comecei sem nenhum aluno. Eu pegava alguns alunos da Escola Santos Dumont, e juntamente com o meu filho e a minha esposa, e eu levava para lá e eu dava aula para eles. Né? Hoje são aproximadamente uns 80 alunos lá. Né? Teve um campeonato agora que eu fui me formar, eu batizei 70 alunos, né? Batizado e troca de graduação, foram 70 alunos, só lá no CTA na PSV. E que tipo de acesso eu tenho lá? Né? Eu tenho acesso a som, a estrutura para colocar banner, né? Hoje já temos um tatame, hoje já foi comprado a grama artificial para colocar em cima do tijolo de monobloco para poder não estar machucando os pés da criança lá. Já tem até uma grama que chegou, inclusive na hora do evento foi que chegou a grama. E a gente é um projeto todo novo, né? Também tem o projeto Bora Mulher, que é um projeto voltado só para as mulheres também. Tem a escolinha de futsal, tem atendimento psicológico, né, com a psicóloga. E a gente está se ajudando lá com um projeto novo. Não recebo nenhum tipo de remuneração da parte de lá, porque é um projeto social, onde eu tenho que ter um projeto social para desenvolver dentro da minha instituição. Aliás, dentro do meu projeto, que é o Bamas da Capoeira, né, pelo meu CNPJ. E o outro espaço é todas as quartas e sextas, no Centro Cultural do Canidezinho. Lá a atividade ela é remunerada, né? Eu sou remunerado pela prefeitura. De lá eu tenho, acho que uns 50 alunos aproximadamente, ou mais. Devo ter mais, né? O trabalho está bem extenso. Lá eu tenho acesso a tudo. A quadra, a sala de lutas, a data show, a som, estrutura, palco, o piso lá é show de bola, que é um piso da quadra, tem em perfeito estado. Se eu chegar para a Rede Juve, né, que é a Rede Juventude de Fortaleza, e solicitar que o Centro Cultural esteja disponível para mim o sábado o dia inteiro, sem nenhuma outra atividade extra, eu tenho esse acesso, eu tenho esse respaldo, porque com a capoeira, o maior trabalho que tem lá é o meu. Meu trabalho é maior do que o jiu-jitsu, o judô, o karatê, até mesmo maior do que o futebol, né? E mais próximo à atividade relacionada, aliás, desenvolvida lá no Centro Cultural do Candezinho, em quantidade de participantes, é somente a Zumba.
né, que é com o pessoal que faz a zumba lá, é quem bate de frente comigo em quantidade de alunos ativos, 100% ativos nas atividades lá. Então, são os 3 núcleos que eu desenvolvo o trabalho. O pessoal do interior, lá tem o instrutor Du, na Catuana, né, e tem um aluno Bigode, que também segura um trabalho na comunidade de Sítios Novos, né, ambos são na Calcaia. E lá é escola, né, o piso lá, eles não têm tanto acesso a tantas regalias, como data show, o material eletrônico, tudo é no peito e na raça, é um projeto que está começando lá agora, lá, do zero, mas aí a galera já está uniformizada, já está tudo ok, graças a Deus. E temos lá também Capistrano, com o monitor Toco, e Paracuru, com o monitor Michel. O monitor Michel, no momento, está sem dar aula porque já existe a questão da pauta anterior, que é a dificuldade, né, de a capoeira ser aceita em Paracuru. Porque quem veio na frente já fez muita besteira e aí o órgão público não tem a confiabilidade de deixar outras pessoas levantar trabalho e apoiar, porque tem medo de se decepcionar novamente. É muito triste ter que lidar com a culpa do outro, né? Mas acontece, né? Os fardos que a gente muitas vezes tem que carregar, que não é nosso, mas que é um trabalho extra, né? Que tem que ser feito. Agora eu queria saber aí do Sertão, né? Que ele fique à vontade para comentar a fala do Contramestre Chiclete e que ele também possa falar sobre o espaço em que ele dá aula e que os alunos dele também dão aula. Nota que o aluno do contramestre já está enfrentando algumas dificuldades que a gente enfrenta aqui, né? Dificuldades essas que realmente são existentes, são reais, né? Também sofro muito ainda por conta de coisas passadas que foram feitas por outros capoeiristas, outros grupos, outras histórias, mas que ficou aquela dificuldade para a gente enfrentar. Mais um aqui. Infelizmente faz parte do nosso cotidiano. E assim, eu estava até rindo aqui. A comparação dos espaços. O espaço que eu dou aula aqui é uma escola abandonada no interior, próximo aqui onde eu moro. Tem piso e telhado, viu? Digamos assim. Parece engraçado, mas não é. A realidade é essa, pessoal. É uma escola infantil que foi desativada. A comunidade onde eu moro em comunidade rural, a comunidade é uma comunidade pequena. E desativaram a escola para fazer migrar os alunos para outra escola. Então a antiga escola ficou fechada, o prédio está lá em pé. A sala em que eu dou aula é uma sala nova, foi feita há poucos anos, né, digamos assim, em comparação às mais antigas. E essa sala tá lá, entendeu? Parada, sem atividade nenhuma. Eu uso ela como academia. A atividade que tem lá é a gente. Como eu falei, meu trabalho é bem modesto. Não tenho mais como ter um trabalho grande pela questão de tempo. Eu tenho 2 empregos, além da capoeira, 2 empregos. Trabalho toda noite. Então, assim, tem como eu ter mais um projeto grande, né? E esse espaço em que eu dou aula é isso. O piso é bom, o tamanho do espaço é bom, é coberto tudo direitinho. Digamos assim que não chove dentro não, mas não tem nada mais. Material de treino que existe da academia é o que a gente consegue, a gente compra no nosso bolso mesmo, apoiadores, saco, esse tipo de coisa. Que é o nosso material, nosso equipamento próprio de treino. Quem treina comigo geralmente são os maiores, os adolescentes. Outra dificuldade que a gente enfrenta no interior com relação às crianças. A criança para ir para tudo é longe, né? Comunidade rural, tudo é longe uma da outra. 3, 4 quilômetros para ir. A criança não tem como ir só a pé, ela depende do pai. Aí o pai às vezes trabalha o dia todo, chega em casa no final da tarde, só no final da tarde, cansado. Aí ele não quer levar o filho para capoeira. Ele leva uma vez, duas, mas aquilo vai cansando ele. Então o que ele acha melhor? Dar um celular e instalar o Free Fire, entendeu? Aí tu perde o aluno criança por conta disso. O adolescente ainda vai. O adolescente ainda vai, ele pega a bicicleta, ele vai a pé. Eu tenho muitos aqui que fazem isso. Caras compromissados mesmo. Tem um aqui que eu acho que em 11 anos que ele treina comigo, se ele tiver faltado 3, 4 vezes, foi muito. É o meu próximo monitor agora, pro próximo ano, se Deus quiser, vai se tornar monitor. E assim, com relação ao espaço lá de São Luís do Curu, como eu falei, que meu aluno que dá aula, instrutor Pé de Chumbo, lá já é mais bacana, assim, né? Porque lá é uma ONG que se iniciou há pouco tempo, tem mais ou menos uns 2 anos só de vivência, de vida. E estava buscando projetos, parceiros, e procurou ele. Na época ele dava aula num galpão da feira, no meio da rua. Procurou ele, fez o convite, ele me perguntou se podia ir. Eu disse, vai, cara, vai procurar sua melhora. E essa ONG, graças a Deus, muito apoio das pessoas que trabalham, digamos assim, né? Todo mundo é voluntário, capoeira lá é voluntário, todo mundo é voluntário. Então os caras realmente estão dando o seu melhor para a ONG existir. Então nessa ONG já é mais fácil, já tem um espaço bacana, não tem tatame para
o espaço todo, mas já tem boa parte dos materiais que a gente conseguiu lá, o da ONG a gente se reveza. Quando a gente comprar agora mesmo a gente comprou um tambor, que foi até do meu ex-mestre, a gente comprou o tambor, e como foi que a gente fez? A ONG deu uma parte do dinheiro, meu aluno deu outra parte e eu dei outra parte. Então a gente foi comprou instrumento de birimbau, eu faço, eu mesmo faço, eu faço modéstia à parte bons birimbaus. Então a gente não se preocupa. Pandeiro é uma coisa, a gente vai se virando. E o pessoal responsável da ONG, a nossa amiga lá de São Luís do Curu, ela é muito motivada a tudo, sabe? O nome dela é Claudenise, ela é uma pessoa que tudo que ela vai fazer, ela dá o melhor dela. Ela enfrenta muita dificuldade para fazer a coisa andar, mas ela não abre, né? Como o contramestre falou agora há pouco, com relação a valores, pagamento, salário, nenhum de nós ganha nada. Não ganha nada para dar aula, eu não ganho nada para dar aula, nem a própria moça lá da ONG ganha nada. Como eu falei, a ONG é nova, tá buscando parceiros para os projetos. Tá andando. Se Deus quiser, vai melhorar ainda mais. Mas a gente, por enquanto, o que a gente tem é isso. Não tem como eu fazer, o pessoal às vezes até me convida, contra o mestre, vinha dar aula em tal canto, vinha dar aula em tal canto, os caras não dá. Eu não posso. Há poucos dias eu tive que recusar um convite para dar aula no interior por essa questão. Não vivo da capoeira, não tenho como largar o emprego e dar aula de capoeira, porque eu vou sentir e vou abandonar, eu vou perder os dois. Então, eu decidi ficar só com esse trabalho meu aqui, perto da minha casa, com esses alunos maiores. Meu aluno também faz a mesma coisa em São Luís do Curu, porque ele também trabalha 12 horas, folga 12 horas, o tempo que sobra o cara, aliás, ele trabalha 24 horas e folga 24, desculpa. O tempo que sobra o cara tá voltado na capoeira, tem a família dele, ele tem família, né, tem mulher, esposa, tem filha. Meu caso também, eu tenho família. Então, assim, a gente tem que se virar para poder dar conta e não abandonar. Costumo dizer para os meninos que para fazer o que a gente faz, você tem que colocar na sua cabeça que a capoeira não é um empecilho. A capoeira é mais uma vantagem. Você, além de fazer tudo isso, você ainda é um capoeirista. Então você tem que colocar na cabeça que a capoeira não é empecilho para nada. Ela não te impede de trabalhar, não te impede de estudar, não te impede de fazer nada. Porque se você colocar como empecilho, um dia você vai abandonar. Né? A gente sempre trabalha bastante isso. Mas, mesmo com essas dificuldades, essas questões, o principal a gente tem, que é os alunos, a motivação, e o resultado dá. Os alunos são bons, são raçudos, entendeu? Não faltam treino, são compromissados. O pessoal lá de São Luís do Curu, que é dentro do município, os pais, as mães sempre apoiam. Os meus aqui do interior, alguns pais, algumas mães estão ali participando, né, quem pode. Quando tinha aluno criança, mais criança, ia mais mães, né? Mas acontece essa questão do pai não poder levar, a mãe não poder levar, e acabou que se perdeu mais as crianças, só tenho alunos adolescentes. A que tem lá no meio é a minha, de 4 anos, que é autista, a gente faz também um trabalho com ela, e algumas crianças autistas que o instrutor tem lá em São Luís do Curu. E assim, galera, é o que a gente pode fazer, o que a gente tem para usar. A gente tem mais essa dificuldade com relação a equipamento, esse tipo de coisa, data show, esse tipo de coisa a gente não consegue ainda. Não, por enquanto não. Eu queria saber um pouco sobre como é que vocês têm trabalhado as questões sociais, por exemplo, né? Se há cobrança de mensalidades, se há uma questão de acessibilidade, né? Se no local onde vocês dão aula, se tem rampa, se vocês têm algum intérprete de Libras ou qualquer coisa relacionada à acessibilidade ao local. Questões também a respeito do debate de gênero, né? E igualdade dentro da capoeira. E também sobre sexualidade, como é que vocês têm trabalhado esses temas. E esse bloco, o Sertão, ele pode começar respondendo. Como eu falei agora há pouco, a minha equipe é mais adolescente, adulto. É uma coisa que se torna mais fácil você trabalhar essa questão, né, das diferenças de gênero, esse tipo de coisa, se torna mais fácil, porque o adolescente ele já tem aquela facilidade, né, de entender o que se deve respeitar, o que se deve cobrar, né, o que se deve fazer. Então, para mim, aqui no meu espaço, eu não tenho essa dificuldade. Tenho dificuldade com questões de acesso, mensalidade, como eu falei agora há pouco, não existe. O espaço físico
que eu dou aula não é nem meu, não posso cobrar mensalidade para aceitar o aluno na escola pública, por mais que ela esteja abandonada. Né? Não acho bacana isso. Então, assim, não tem como eu investir na escola pública também. Não existe, não tem essa possibilidade para melhorar. A gente trabalha com o que tem aqui no interior. Lá em São Luís do Curu, pelo fato de ser uma ONG, tá em início, mas é uma ONG, não deixa de ser. Assim, lá é mais voltada essa parte. Lá existe reuniões com os pais, existe debate, existe a estrutura física do prédio é bem acessível, existe rampa, existe banheiros adequados para as crianças. Lá, além da capoeira, tem outros trabalhos voltados para essas crianças. Então, não é só a capoeira que existe lá, entendeu? Lá existe várias e várias questões voltadas, principalmente agora eu acho que a gente está bastante em cima, né, nessa fase, não sei se digamos, se eu estou me expressando certo, se é uma fase, acredito eu que não seja só uma fase, mas assim, o momento agora está muito voltado para as crianças autistas. E lá, nessa ONG, é bastante trabalhada essa questão, né? Lá existe algumas crianças que têm esse espectro autista. Então, lá busca mesmo, lá está sendo buscado a maneira correta de trabalhar dentro do que a gente pode fazer, dentro do que o instrutor pode fazer, dentro do que eu posso fazer. Sempre eu estou lá dando auxílio. Eu vou uma semana sim, outra não lá, né? Fazer aquela supervisão. Como falei agora há pouco, ele também não tem renda, ele não recebe salário para trabalhar lá, ele faz mesmo no coração, na raça, mesmo na boa vontade. E a gente está buscando, sempre está melhorando, sempre está fazendo o que a gente pode dentro da realidade que a gente tá, né? Dentro da realidade que a gente vive. Mas como eu falei, o resultado não deixa de aparecer, apesar das dificuldades, a vontade e a dedicação não diminui. Costumo dizer para os meninos que a gente é igual ao Petrobras, né? Aquela frasinha da Petrobras que dizia que o desafio era a nossa energia. Pois é, a gente está vivendo mais assim, mas está dando certo. Que bom, Contramestre Sertão. E agora eu quero ouvir o Contramestre Chiclete falar um pouco aí sobre como ele tem trabalhado essas questões de acessibilidade e debates sociais dentro do trabalho que ele tem realizado. Como o meu trabalho ele tá bem extenso, a gente abrange de tudo um pouco, né? Eu tenho alunos que têm a sua orientação sexual, né? E aqui a gente prega o respeito, independentemente de qual seja a orientação, de como ele se importe, se comporte. Apesar de a gente ter tido, né, eu fui de uma escola onde, não que houvesse o preconceito, né? Mas a gente era muito corrosivo, a gente ia para a roda para trocar porrada com a galera mesmo, outros tipos de atitude, chega próximo, como eu posso explicar melhor, que dá a entender que a gente tem um certo preconceito, né? Pela forma de a gente sair e agir, até inocentemente. E aí, quando eu tive o primeiro aluno com a orientação sexual dele, que eu posso atestar dele, que foi o Estudo Biscoito, ele trouxe para mim algo inovador, né? Eu tive que entender, né? Aí que eu percebi que o entender é diferente de compreender. Entender você entende na hora, compreender é você se aprofundar, né? E aí eu comecei a compreender como que é o mundo do LGBTQIA+, como é que funcionavam as coisas, a questão de respeito, como se expressar, como se direcionar na cabeça que tem que sentar para aprender, fica difícil a gente levantar para poder ensinar alguma coisa. E a crítica não, né? A pessoa porque tem uma orientação sexual em relação à criança. Tem crianças que são extremamente imperativas, né? Tem o grau de autismo e ai meu Deus, como é que o senhor aguenta? Como é que o senhor tem paciência? Eu fico doidinho e tal. E eu trabalho com o público autista, no qual na primeira aula eu não peço para ele gingar e fazer nada de capoeira. Simplesmente eu converso com ele, procuro me aproximar de uma certa forma e eu procuro deixar ele o mais confortável possível para que aquele ambiente seja acolhedor para a pessoa autista ou para quem tem TDAH, né, algum tipo de patologia. E eu deixo bem confortável e eu observo o que vai chamar a atenção daquele aluno ou aluna, né? E quando eu percebo que se é a roda, se é um instrumento, se é um treino de floreio, se é a história da capoeira, aquilo que chamar a atenção, eu vou trabalhar
em cima daquilo, para que eu possa aderir à confiança e, através disso, eu começar a desenvolver os movimentos, as cantigas de capoeira, as histórias e começar a fazer um trabalho social. Graças a Deus, né, até agora eu vou tendo resultados positivos. No entanto, que trabalhando dessa forma, por que meu trabalho está tão extenso? Porque hoje eu trabalho com um problema de familiaridade. Além de eu trabalhar com o aluno, eu procuro de alguma forma incluir o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, entendeu? E é trabalhar numa atividade coletiva, né? Vou falar de mim. Eu trabalho tanto com a capoeira que se minha esposa e meu filho não fossem praticantes, né, não fossem capoeiristas, eu passaria mais tempo ausente da vida deles do que mesmo presente, né? Então eu tiro esse exemplo de dentro da minha casa e levo para dentro do meu trabalho e explico para os pais: olha, o senhor trabalha tanto, o senhor estuda tanto na faculdade e fazendo uma atividade física com o seu filho, o senhor fortalece os laços familiares. Né? O tempo que o senhor não tem com ele porque está no trabalho ou porque está na faculdade, você aproveita a capoeira e pratica o esporte junto com ele. E é bom para a criança porque ela se sente mais motivada. Sem contar que a gente trabalha em uma coletividade onde o aluno desmotiva com o passar do tempo e o pai motiva ele novamente. Ou vice-versa, uma mão lava a outra, né? É até bíblico, né? A Bíblia diz que é melhor sermos dois do que um só. Porque se um cair, um levantarás o outro. E aí a gente trabalha com essa coletividade, com o público autista, né? Eu ainda não estou com alunos que têm síndrome de Down, mas já trabalhei já no Instituto dos Cegos, dei aula durante 3 anos lá no Instituto dos Cegos, fiz até um evento no Cuca da Barra na época. E os locais onde eu ministro aula, né, é bem acessível em questão de rampa, né, a atenção, tem educadores que fazem o entendimento através de Libras para quem é surdo e mudo, né? Então, graças a Deus, eu não estou tendo dificuldade em relação a isso. A acessibilidade aos espaços, às aulas, né? O desenvolvimento da prática da capoeira, da inclusão também. Graças a Deus, não estou tendo essa dificuldade, né? Que, infelizmente, alguns colegas de trabalho acabam enfrentando, né? E acaba desmotivando. E aí entra uma tese que eu trabalho muito na minha academia, de a gente começar a eliminar coisas da vida, que é eu não posso, eu não consigo, eu não sei. A gente tentando, a gente um dia consegue e um dia a gente aprende, né? Então são palavras motivadoras que eu trabalho dentro da minha academia para que a gente tenha sempre resultados positivos, né? Bom, eu estou muito satisfeita com a discussão. Acho que a gente conseguiu abordar temas importantes para conseguir compreender a realidade do outro, né? Que é muito importante que a gente possa entender um pouco como as coisas funcionam. E provavelmente as pessoas que vão ouvir esse podcast, elas vão viver outras realidades e também podem trazer pontos relevantes. Deixem aí nos comentários se o lugar que você vive você enfrenta outras dificuldades ou se você tem outras vantagens ou desvantagens. É importante que a gente conheça para poder discutir, debater e pensar um futuro melhor para a capoeira de um modo geral, em todo o território nacional. Tem pessoas que escutam podcast que não são do Ceará e elas ficam, você só fala com gente do Ceará. Mas eu acho super importante que a gente fale sobre as nossas questões aqui e que no futuro também possa trazer questões de outros estados ou, quem sabe, de outros países também no futuro. Bom, a gente vai encerrando por aqui, certo? Eu quero agradecer aí vocês terem aceitado o convite, ter cedido um pouco do tempo de vocês, que, como a gente sabe, é um tempo muito corrido, né? Primeiramente, quero agradecer o convite que você fez, o convite à minha pessoa. Eu fico muito grato. É bom, uma maneira de expressar, de comunicar o que está acontecendo, o que acontece na academia da gente, de entender realmente o que acontece nas outras academias, ouvir, rever os amigos, né? Por mais que não seja pessoalmente, mas estar esse contato com o mestre Chiclete para mim é uma maravilha. Eu quero frisar mais uma vez, em relação a esse nosso debate, como eu havia falado, houve a necessidade da criação de um trabalho nosso,
aqui no interior, por conta de várias e várias dificuldades que foram citadas, entre elas a maior questão do custo. E a gente entendeu que o grupo ele sempre existiu, os capoeiristas aqui sempre existiram, sempre vão existir, sempre vão treinar, e que o símbolo do grupo não ia importar para a gente se era grande, se era pequeno, afinal de contas o trabalho ia acontecer do mesmo jeito. Então a gente entendeu a necessidade dessa criação desse trabalho. O que foi feito para a gente aqui? A gente criou uma logomarca nossa. Eu criei uma logomarca nossa. Dei a ela o nome do meu evento, que já é um evento bem antigo. Muitas pessoas podem pesquisar na internet, tem páginas, citações, todas as redes sociais, que é o Droga Sertão. E daí veio a criação do nosso grupo. Então, como eu falei para vocês no começo, nosso grupo está com apenas meses de cara nova, 2, 3 meses de cara nova. A gente está se alinhando, se organizando. Vamos passar um período ainda aqui meio que se organizando até voltar àquela atividade rotineira da capoeira, né? Então, assim, não deixa de existir, apenas mudou a cara. Como eu falei, eu me sinto preparado para levar esse trabalho adiante. As dificuldades vão sempre existir, a gente vai passar por cima e vai continuar. Desde já eu quero deixar o convite contra o mestre. Provavelmente, agora, próximo ano, 2024, vai haver a oficialização da criação do grupo, lançamento. Eu vou estar fazendo convite para o meu amigo. Se ele estiver disponível na data, eu vou ficar muito feliz em recebê-lo. E assim, você mesmo, o convite vai ser feito diretamente, quando estiver mais próximo. E é isso. Mais uma vez, agradeço de coração a oportunidade de me ouvir e entender um pouco das dificuldades da gente aqui. Obrigado a vocês. Quero poder estar no seu aí em 2024, dando tudo certo, a gente vai por aí. Agora com você, Chiclete. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né? É muito bom a gente debater e em alguns momentos a gente acaba desabafando, né? Algumas coisas que vêm acontecendo dentro da realidade da nossa cultura, da nossa capoeira. E obrigado, Pipoca, pelo convite, né? Estou à disposição sempre que precisar, certo? Contramestre Sertão, pode me contactar, sim. Eu gosto de trabalhar com organização, né? Me passa data, cronograma direitinho para que eu possa articular a minha equipe. Nem que eu alugue um ônibus daqui e leve a galera em peso aí para dar uma somada no seu evento, né? Mas é bom a gente ter uma organização para poder as coisas saírem dentro dos conformes, né? E aproveitar a oportunidade, fazer o convite também ao contramestre Sertão e a Pipoca, né? Que ela vem com o professor dela, para mim é professor, que é o professor Café, um cara que vem também levantando um projeto, que é o projeto Semente de Café, que é um projeto muito bom, muito bacana. E sempre que eu posso, eu estou por lá somando também. Esse ano, em setembro, onde houve a minha formatura, eu tive que quebrar o meu evento principal, que é o Encontro de Bambas, e tive que quebrar por conta da dificuldade da transição de territórios, né? Acho que vocês me entendem. Quem mora num território A não pode ir para o território B, infelizmente a gente vive dentro dessa realidade. Infelizmente. Não é do meu feitio, não é do meu agrado, mas cada um vive da maneira que achar melhor. Mas acaba dificultando os projetos sociais por conta disso, e eu acabei dividindo o evento em dois, né? Na comunidade eu fiz o evento agora, segundo encontro de Bambas, primeira edição, e aí em dezembro agora, dia 15, 16 e 17 de dezembro de 2023, vou estar fazendo o segundo encontro de Bambas, segunda edição, é onde eu vou estar graduando o restante dos alunos. O evento agora só foi 30% e agora falta os outros 70%, que é a festa maior, e eu vou estar fazendo essa atividade. Estou decidindo se eu vou botar aulão com o pessoal de fora ou se eu vou manter a questão de jogos, de campeonato, que é uma atividade que está repercutindo bastante positivamente, que é a questão de jogos, né? Caso outra mais você queira ver uma possibilidade de a gente levar o sistema para você entender como é que funciona o sistema de jogos, a gente tem aqui um sistema que a gente pode estar conversando e pode estar cedendo aí para você trabalhar em atividade com a sua equipe, que é muito bom, que motiva mais ainda o seu trabalho. Tá bom? Deixo o convite para vocês, que no dia 15, 16 e 17 de dezembro a gente vai estar fazendo essa atividade aqui em Fortaleza, será no Centro Cultural do Candezinho, né, onde eu tenho toda a estrutura lá, eu tenho todo o apoio lá, e o evento vai ser bacana, vai ser maior e melhor do que o último que teve agora.
Que massa. É bom ver vocês se articulando, que os eventos vão acontecendo. Bom, obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Obrigada aos convites, né? E obrigada por ter acompanhado o episódio até esse momento. E para apoiar o nosso trabalho, não deixe, né, de se inscrever no canal e de colocar o seu like aí, que é assim que você apoia o Pipoca Pod. Bom, para acompanhar o trabalho dos nossos colegas, né, do Contramestre Sertão e do Contramestre Chiclete, eu vou colocar as redes sociais deles na descrição, tá bom? Então, qualquer dúvida, sugestão ou parceria, você pode escrever para pipocapod@gmail.com. Grande abraço e tchau, tchau! O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.